eleição de Barack Obama, acompanhei todo o mandato dele, acompanhei agora o livro de Michelle Obama, o documentário que ela fez. Veja essa força que eles ainda tentam manter, esse exemplo que eles têm que incutir na sociedade americana e, por que não, na nossa. Eu acho, até as colegas podiam comentar também, se você permitir, que foi talvez um pouco de ingenuidade minha, mas como eu acreditei naquela manchete do jornal O Globo, a nova cara dos Estados Unidos. Não é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, com todas essas manifestações que pedem apenas isso, respeito. Geraldo. Todas elas, a Maju está ali, todas elas, a Lília, a Maju, a Aline, todas elas aproveitando o gancho da Flávia e os seus, Ileide, vão a esses comentários. Pode ser, Aline? E eu, inclusive, Zileide, li agora há pouco, demorei para ler porque fiz muitas anotações, né, na biografia da Michelle Obama, em que ela fala muito sobre isso, porque quem abre os caminhos precisa de muita força, né? Não é fácil, é um peso muito grande carregar essa mudança na história. Eu conversei muito com alguns pesquisadores de história africana nos últimos dias e é recorrente a gente falar sobre a vivência do Barack Obama, né? Como é que nem um presidente negro, o primeiro da história de um país com essa história, nem os 8 anos do Barack Obama no poder foram suficientes para mudar, porque as fendas, de fato, são muito profundas. É uma mudança de cultura, de patamar, de parâmetro, é muito profundo. O Barack Obama, sem dúvida alguma, com a Michelle, com tudo que eles representam até hoje, isso está posto, está colocado. Os Estados Unidos nunca mais serão os mesmos depois dessa experiência, e a prova disso talvez também seja exatamente o que a gente está vendo hoje. As maiores manifestações desde os anos 60, desde os movimentos civis que levaram o Dr. King na época, quer dizer, eu acho que isso está posto já. As mudanças não vão de fato acontecer de uma hora para outra, inclusive aqui também não. Mas as oportunidades estão aí, a reflexão tem que ser diária. Teve essa onda de posts essa semana de colocar uma tela preta, né? Eu acho isso louvável, me emociona, mas o post que eu fiz foi exatamente sobre o entrevistado que a gente recebeu aqui, Ronilson Pacheco, um pesquisador brasileiro, negro, que está estudando teologia e direitos civis lá em Nova York, em que ele fala: para avançar, e por isso também os americanos não avançaram ainda o suficiente, é preciso ter vontade de toda a sociedade, um debate honesto para encarar isso, e isso começa individualmente em cada um. E, de fato, mesmo Barack Obama no poder, nem todos fizeram esse exercício, essa reflexão individual de olhar para si, olhar para os próprios privilégios. E a nossa mudança aqui também é essa. A gente tem que sentir o desconforto do nosso conforto. O desconforto pelo conforto que a nossa cor branca, no caso de quem não é negro, sente. Um conforto que deve incomodar. Olhar por seus privilégios, olhar para eles e se perguntar: onde é que estão os negros na sua cidade? Onde é que estão os negros no seu trabalho? O que eles fazem? Como você os observa? A Djamila Ribeiro, que hoje para mim é quem mais fala bem de racismo, assim, dessa nova geração, ela fez um artigo recentemente na Folha de São Paulo falando sobre a tia do cafezinho, que para mim é genial, porque é exatamente do que se trata, de um processo de desumanização pelo qual muitos negros passam, muitas vezes um processo que precede exatamente a violência máxima, que é um tiro, como foi o caso do menino João Pedro. Essas pessoas, em muita situação, são desumanizadas. E a gente tem que reumanizá-las. O nosso papel na imprensa hoje é lembrar as pessoas disso. Que todas as vidas importam mesmo. E, infelizmente, só um presidente negro, por mais potente e forte que isso seja, o que isso representa, não é suficiente, porque todo mundo tem que mudar. O coletivo tem que mudar a partir do individual. Essa reflexão tem que ser de cada um de nós. E a gente tem que repensar os privilégios para que, de fato, a gente consiga mudar uma estrutura que vai levar anos para ser transformada, mas que tem que começar de algum lugar. E as novas gerações são a minha maior esperança, como é que elas serão educadas. E acho que os jovens que estão nas ruas mostram o caminho para a gente. Aline Midley, esse mosaico de colegas jornalistas, uma raridade, eu nunca tive essa possibilidade. Vocês falavam de Barack Obama, com 12,5% da população de origem africana, os americanos tiveram um presidente de origem africana, um negro, com 12,5%.
A minoria fez um presidente da República. Que, aliás, neste momento em que há protesto nos Estados Unidos, protestos pela questão racial. Isso é que está colocado, é uma questão racial. Um negro foi assassinado por um policial branco. A partir desses protestos, quem vai e se manifesta? Barack Obama. Hoje, Maju Coutinho. Então, Heraldo, queria pegar o gancho aí da Zileide, que falou sobre a posse do Barack, né? Que como a gente tem agora esse slogan, eu não consigo respirar, na posse do Barack era diferente, né? Nossa, eu consigo respirar, finalmente eu consigo respirar, que esperança, né? Mas aí a gente se pergunta, como a Zileide se perguntou agora, né? Parece que tudo mudou, parece que não deu certo. E aí eu lembrei, se não me engano, eu quero até que a Flávia me ajude aqui, se foi o Kabengele Munanga que disse isso, o professor, que ele disse que o sistema racista, ele consegue se atualizar, se modificar. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque cria novas formas. Então aquela esperança, de repente, que a gente teve lá, ela some porque se atualiza esse sistema racista perverso, modifica, cria garras, e a gente precisa estar de olho, atento, e como a Aline citou aqui também, as outras colegas citaram, não só o movimento negro, todos, brancos e negros, para a gente conseguir virar o jogo. Maju Coutinho e a experiência, eu vou à experiência da Lilian Ribeiro, porque eu conheço um pouco da história da Lilian Ribeiro, que é uma colega jornalista do Rio de Janeiro, que conhece a fundo as comunidades do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, o subúrbio do Rio de Janeiro. Lilian Ribeiro e a sua experiência nesse paralelo com a experiência americana. Os colegas estavam falando, estava lembrando aqui de uma fala que eu ouvi ontem de um radialista americano, negro, bem-sucedido. A gente sabe, os Estados Unidos aderiram a políticas afirmativas bem antes da gente. Eu, por exemplo, sou da primeira turma da política de cotas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, primeiro ano em que essa política começou a funcionar aqui no Rio. E lá nos Estados Unidos essa é uma política já de muitos anos, né? E esse radialista bem-sucedido vive num bairro nobre nos Estados Unidos, e ele estava contando que um dia ele estava com um amigo que mora no mesmo condomínio, só que mora numa casa a algumas quadras, e aí eles decidiram buscar alguma coisa nessa casa do amigo. E aí no caminho ele começou a pensar, vai dar problema. O medo dele não é o medo que qualquer brasileiro talvez tenha ao andar numa grande cidade, à noite, de ser abordado por um assaltante, por um criminoso. Ele tem medo da polícia. Por que dois homens negros estão andando aqui num bairro nobre? Então, apesar das diferenças estruturais nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente sabe que são muito grandes também, mas os medos acho que são muito parecidos, né? Esse medo da abordagem policial, isso é inaceitável. Por que eu estava também conversando com uma amiga, agora trazendo um pouco a experiência aqui para o nosso Rio de Janeiro. Estava conversando com uma amiga que tem um sobrinho de 18 anos e ela dizia para mim, Lilian, a experiência do racismo, para mim, hoje é insuportável. Eu tenho meu sobrinho de 18 anos e o meu grande medo hoje ele vai saber reagir a uma abordagem policial? Se a gente continuar como sociedade admitindo que esse medo é um medo possível, a gente vai falhar completamente, né? E todas as tentativas de transformação vão por água abaixo. É preciso essa reflexão, como acho que foi a Aline que falou, né? A gente reconhecer, ter desconforto no nosso conforto, todos nós. Eu, por exemplo, tenho a pele mais clara do que muitos negros. Então, para mim, o racismo talvez seja até mais brando do que, talvez não, com certeza, do que para as outras pessoas. Então, cada um reconhecer essa sua posição e a gente fazer um pacto como sociedade do que a gente quer mudar, Heraldo. Porque tem, antes de a Maju, só para fechar esse comentário da Lília, porque tem aquela história do moreno claro, né? O moreno, esse teve sorte, foi moreno claro, né? As pessoas mais escuras, tem essa gradação. Numa sociedade que é miscigenada, a nossa beleza é miscigenação. Eu estou provocando as minhas colegas aqui, a Flávia pede, a Maju pede, vamos lá, por favor.
Quem vai? Maju? Não, gente, ó, vamos abrir o coração aqui, meninas. Não, Heraldo, eu lembrei de uma coisa muito importante aqui que você falou logo de experiência do racismo, que é a experiência mais dura, eu não sei se minhas colegas passaram por isso, mas a experiência de você refletir, né? Eu vou botar uma criança negra nesse mundo que é racista, que às vezes tende ao fascismo. Eu já conversei com outras mulheres negras, eu também já tive essa dúvida. Isso é cruel, você pensar nisso, né? Do medo, como a Aline, minha colega do Rio, falou, da abordagem policial, de como essa criança tem que ser criada cheia de cuidados. Então, olha, se a polícia chegar, haja assim, haja assado. Isso é de uma crueldade que as pessoas têm que aprender, têm que refletir junto com a gente, porque não é normal isso. Não é normal uma mulher que pensa em ser mãe ter medo de ser mãe por causa da cor da pele do filho. E isso acontece, eu já conversei com amigas que tiveram esse medo. Flávia Oliveira. Não, eu queria complementar, porque a Aline falou dessa questão, esse debate que a gente chama de colorismo, que essas diferenças, essas nuances de discriminação, de inclusão ou de exclusão, de acordo com a gradação da cor da pele e essa mestiçagem, que essa foi uma ideologia aplicada no Brasil com o objetivo de embranquecer a população. A virada do século XXI, o país sonhado pelos racistas, supremacistas que nos moldaram ou que nos comandaram e voltaram a nos comandar, né? Agora nessa virada de 2019 para cá, era ancorada num ideal de embranquecer essa nação. Por isso o Brasil tem mais de 100 de denominações para tons de pele, justamente numa tentativa de fugir da negritude. A novidade é que a partir do final do século XX e ganhando muita força nessas primeiras décadas do século XXI, o aumento da autodeclaração como preto e pardo, sobretudo como preto, né, uma identificação maior com a negritude, com as raízes africanas, com a contribuição, a participação fundamental que os descendentes de africanos e os africanos escravizados tiveram na formação desse país em todos os níveis e não apenas no futebol ou na música ou no samba, sobretudo nisso, nessa nossa arte, a arte que apresenta o Brasil ao mundo é uma arte negra, mas nós tivemos contribuições fundamentais na luta por liberdade, na ciência, na engenharia, na literatura. Grandes dos nossos nomes, Machado de Assis, o primeiro deles, são autores da literatura brasileira, são autores negros que tiveram o seu tom de pele invisibilizado em razão do racismo brasileiro. E eu te peço 1 minuto mais, Heraldo, para comentar esse comentário da Maju sobre a questão da maternidade, né, das mulheres negras. É a pura verdade, há muitas jovens negras questionando, né, a decisão de serem mães em razão desse ambiente de violência e de racismo, mas eu queria lembrar que nós somos também produtos de úteros e de linhagens de mulheres negras que acreditaram na perpetuação e na nossa existência. Nós somos sobreviventes de um projeto muito cruel de extermínio e eu valorizo muito a minha ancestralidade, sobretudo a minha linhagem feminina, por isso também, Heraldo. Não é bacana a gente estar aqui discutindo uma questão aqui na Globo News, que é uma questão do Brasil, não é uma questão de negros ou de brancos, é uma questão do Brasil, é uma questão nossa. E com esse time de colegas que eu nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui com vocês e juntos a gente discutindo a partir da experiência americana de um caso de racismo, a situação de racismo no Brasil e no mundo. Crime abominável. Maju, palavra. Primeiro, eu esqueci, Lilian, desculpa que eu chamei você de Aline, é que a emoção é tão grande aqui de estar com vocês, mas é Lilian, minha querida, beijo. Desculpadíssima. É muito amor, Lilian, que a gente tá mais pertinho, tá tudo certo. E, Heraldo, é importante destacar também, eu acho, nessa conversa, e jogar para minhas colegas aqui, que também a gente precisa discutir isso
e não baseado apenas na experiência americana ou no policial branco americano que sufocou um cidadão negro. A gente tem que cada vez mais olhar para os nossos João Pedros, para as nossas Ágatas. Isso se faz fundamental, a gente encarar esse tema aqui, porque parece que quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente encara de uma maneira às vezes mais proativa, e quando é a questão brasileira, a violência policial brasileira que extermina, na maioria das vezes, negros, a gente um pouco que se esconde. Então, acho que é hora de abrir essa janela mesmo e a gente escancarar essa violência que também ocorre aqui e é muito grave. Aline, por favor. Queria complementar uma fala da Flávia, que eu acho muito importante. Eu acho que o orgulho negro, o orgulho da própria origem, muitas famílias negras, muitas crianças negras ainda crescem no Brasil, por vários fatores também, sem ter isso como pauta dentro de casa. O racismo acaba sendo ali um monstro do qual você vai fugindo, e aquilo não vai sendo dito, não vai sendo comentado. Então, já que estamos aqui em muitas mulheres crescem sem essa educação para o racismo, sem orgulho do que são. Mas quando esse processo acontece, ele está acontecendo cada vez mais rápido, de maneira cada vez mais forte, esse orgulho negro também pauta o sistema, pressiona o sistema. O sistema se vê obrigado a repensar isso, porque é um mercado consumidor. É um mercado que não vai mais querer alisar o cabelo, é um mercado que vai querer ser crespo. É um mercado que vai querer maquiagem adequada para a pele não ficar cinza. É um mercado que cresce no orgulho, na consciência também, não só na estética. E começa a exigir mais também, começa a falar mais alto. E aí começa a ser ouvido, porque não tem jeito, uma hora começa a ser ouvido. E aí o sistema começa a mudar. E aí você vai mobilizando as pessoas em volta de você. E aí o sistema vai se modificando. Você faz uma provocação para uma amiga que começa a pensar, mas para aí, como é que é no meu trabalho? Existe alguma política voltada para isso? Existe um olhar para a diversidade? E na minha universidade? Como é que eu olho a tia do café? Como é que eu olho para o segurança? Como é que eu observo essas pessoas? Por que elas estão lá e eu estou aqui? Então, acho que o reconhecimento da própria história, o orgulho disso, tem um impacto direto nesse sistema que a gente quer modificar. Então, acho que ter orgulho da própria história, ter orgulho do que tem como cor, como história, é fundamental. E muitas crianças não tiveram essa oportunidade, mas, felizmente, estão tendo cada vez mais. E acho que João Pedros tem que nos colocar nas ruas, urgentemente. Não, e ponderando aqui, Tairaldo, quando eu falo nas ruas, é uma maneira de falar de mobilização. Obviamente, estamos no meio de uma pandemia, não estou aqui convocando as pessoas a irem às ruas neste momento, mas uma reflexão de convocação, de rebeldia no sentido mais bonito que essa palavra tem, de falar, não, isso não pode. A gente tem que se mobilizar nas redes agora, onde é o momento, e pensar como é que a gente vai se comportar depois, quando a gente tiver a chance de se unir também no asfalto. Na linha do que diz o poeta Carlos de Assunção, o racismo é ruim também para o racismo, que, segundo ele, é um coitado. Mas vamos falar de um ícone Carlos Assunção, poeta nosso do Brasil, negro. Vamos para um ícone da questão americana. Falamos há pouco sobre o ex-presidente americano Barack Obama. Nós vamos ver agora, com as colegas, com vocês, sobre o momento em que os Estados Unidos estão enfrentando uma fala de Barack Obama. Vamos então acompanhar. What has happened over the last several weeks is challenges and structural problems here in the United States have been thrown into high relief. They're the outcomes not just of the immediate moments in time, but they're the result of a long history of slavery and Jim Crow and redlining and institutionalized racism that too often have been the plague, this original sin of our society. And in some ways, as tragic as these past few weeks have been, as difficult and scary and uncertain as they've been, they've also been an incredible opportunity for people to be awakened to some of these underlying trends. And they offer an opportunity for us to all work together to tackle them, to take them on, to change
America and make it live up to its highest ideals. And part of what's made me so hopeful is the fact that so many young people have been galvanized and activated and motivated and mobilized. Because historically, so much of the progress that we've made in our society has been because of young people. Dr. King was a young man when he got involved. I want you to know that you matter. I want you to know that your lives matter, that your dreams matter. And so I hope that you also feel hopeful, even as you may feel angry, because you have the power to make things better. Quem conhece de perto este território e essa população, Zileide Silva, discurso de Obama. Olha, Heraldo, falando sobre essas mazelas, falando sobre racismo, o ex-presidente Barack Obama usou expressões fortes como praga, como pecado original, mas ele falou também em esperança. E eu acho que é isso que essas manifestações tentam mostrar. Essas manifestações, inclusive, lembram muito aquelas que aconteceram aqui no Brasil em 2003, manifestações que começavam sempre de uma maneira bastante pacífica, e aí, durante o decorrer das manifestações, começaram a surgir os black blocs, que nós chamávamos aqui, e que levaram as manifestações para a quebradeira, com a participação de vândalos. O que eu estou acompanhando nos Estados Unidos, e ontem até acompanhando aqui na Globo News, eu lembro que em um determinado momento, uma manifestação em frente à Casa Branca, já com grades cercando a Casa Branca, alguns manifestantes vândalos tentavam quebrar essas grades, essa cerca. E aí outros manifestantes pediam para que isso não acontecesse em hipótese alguma, porque o que eles querem ali é uma união que a gente sente às vezes quando um policial se ajoelha, ou quando um policial, essa cena também foi mostrada na Globo News, um policial abraça um manifestante, que às vezes até esquecem as máscaras, que é um outro problema, porque estamos vivendo essa pandemia do novo coronavírus. Mas essas imagens são muito fortes. Então nós temos sim os vândalos, mas temos esses manifestantes que não querem vandalismo, que querem apenas tentar essa união, tentar resolver esse problema histórico citado pelo ex-presidente Barack Obama como uma praga. Então, quando ele encerra esse depoimento falando em esperança, é o que todos nós desejamos, tá? Lá e no Brasil. Porque, como você disse, Heraldo, o racismo é uma mazela, o racismo sufoca, o racismo mata. Então, essas manifestações têm que ser para que isso pare, para que isso termine. Não vai acontecer agora, não vai acontecer num período extremamente curto. Claro que não, mas é o que todos nós desejamos e que tão bem o ex-presidente Barack Obama soube verbalizar. Enquanto você ia fazendo ia falando, Zileide, a gente ia mostrando as imagens do policial branco ali com os manifestantes negros, latinos, enfim, várias pessoas ali no momento de solidariedade. Tivemos também imagens parecidas em outras partes dos Estados Unidos. Tivemos em Miami, tivemos também em Portland toda uma ponte tomada por manifestantes que se deitaram numa imensa ponte. Aí estão as imagens, enquanto por cerca de 8 minutos, uma posição semelhante àquela que George Floyd foi assassinado pelo policial branco. E ali permaneceram. Veja, é uma ponte imensa, 420 metros de ponte, e as pessoas permaneceram aí na posição de George Floyd, num ato de protesto. Aí estão as imagens da cidade de Portland. Realmente uma cena muito marcante, que evidentemente que o ex-presidente Obama também teve acesso a esta cena na cidade de Portland, e tantas outras cenas que impactaram o mundo. Eu deixo a palavra com vocês. Fábio. São imagens, Heraldo, só concluindo, extremamente fortes, e o que elas representam é o que deve prevalecer, é a esperança citada pelo ex-presidente Barack Obama. Maju.
Heraldo, você falou de cenas marcantes, acho que a gente não pode deixar de lembrar uma cena que para mim marcou o dia hoje, que foi a filha do George Floyd, acho que de 6 anos, na rua, no colo de alguém, e ela falou assim, meu pai mudou o mundo, acho que foi isso, né? E realmente o pai dela deu uma chacoalhada grande nesse planeta aqui. Eu achei essa cena também muito emocionante hoje. Flávia. Oi, Heraldo. Bom, as duas imagens, as 3 imagens, Maju lembrou muito bem da filha do Floyd, mas esse flash mob, né, essa linguagem, a capacidade dessa geração de jovens, né, mundo afora, de produzirem imagens marcantes, dando um recado muito nítido, sem precisar emitir uma palavra, eu acho que é o grande símbolo desse momento. E não acho que foi à toa que o ex-presidente Barack Obama fez um discurso enfático e elogioso e de reconhecimento a essa juventude. Um dos momentos que me emocionaram desse discurso do Obama, foram vários, mas eu queria começar falando da juventude, já que a Zileide e a Maju trouxeram essas memórias, né, das manifestações. Ele disse da capacidade de ousadia, de criação, a potência da juventude ao longo do discurso, e lembrou que na origem do movimento pelos direitos civis, nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, estavam também jovens. Ele lembrou de Martin Luther King, ele lembrou de Malcolm X e se referiu a outros processos de transformação das sociedades capitaneados por jovens, movimento de mulheres, os movimentos pelo meio ambiente, de modo geral, e muito recentemente também protagonizado pelos jovens. A gente pode citar a Greta nessa onda mais recente. Mas veja, Malcolm X e Martin Luther King foram assassinados aos 39 anos. Portanto, eles tinham décadas, já mais de década de ativismo e de uma militância que começou muito cedo. Angela Davis, aos 26 anos, era considerada, por pertencer ao Partido dos Panteras Negras, uma das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI, né? Então veja que há um vigor e uma potência de transformação que parte da juventude, e o Barack Obama, ele soube identificar isso com muita precisão. Então, um discurso que apelou ao diálogo, à esperança, um recado dizendo que essa mobilização da juventude, e ele foi muito feliz também quando disse que nesse momento marcham jovens de todas as etnias. 6 anos atrás, em 2014, logo após os assassinatos de Eric Garner e Michael Brown, que ele citou como sendo o ponto de partida de um chamamento de uma comissão para analisar a violência policial, ele, Obama, quem marchava nas ruas era basicamente a juventude negra, as comunidades negras americanas, ainda que por várias cidades. A novidade dessa vez é uma juventude colorida marchando. E me parece que por empatia, Heraldo, mas também por empatia com essa violência que atinge fortemente aos negros, mas também por uma certa identificação com uma sociedade, um arranjo político, um acordo político e econômico que não representa essa juventude, que não entende essa juventude e que não opera na direção de políticas para a juventude. Não é à toa que jovens em várias partes do mundo têm se manifestado cobrando políticas públicas. É uma faixa etária muito exposta à violência, ao desemprego, à baixa remuneração, às poucas oportunidades, e uma juventude criada num ambiente que lhes prometeu uma outra sociedade e um outro nível de bem-estar e de condições de vida. Então, destaco essa ênfase do Obama e fazendo aí uma analogia ou um antagonismo flagrante ao presidente Donald Trump, que acenou a essa juventude com o ato de insurreição de 1807, que é pôr o exército nas ruas
para combater essa juventude que hoje ocupa e se manifesta, e lembrar que a última vez que o ato de insurreição foi utilizado foi em 1992, em Los Angeles, em razão do espancamento de Rodney King por policiais também. Então veja a diferença de um líder que procura ouvir o seu povo e o seu povo se manifestando na sua diversidade, que é uma riqueza, e um líder autoritário e violento que quer responder com a força da lei a uma juventude tão vibrante, um ativo tão valioso para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Eu lembro que o Brasil hoje vive o pico da sua população jovem, de 15 a 29 anos, são praticamente 1 em cada 4 brasileiros, e a gente precisa também dar atenção, ouvir e criar políticas públicas de inclusão e de bem-estar para a nossa juventude. Nós estamos aqui recebendo a participação da Zileide, da Flávia, da Aline, da Lília e da Maju, analisando os fatos dos Estados Unidos no paralelo com o Brasil. Eu vou para a Aline porque tivemos a fala do ex-presidente Barack Obama e consta pode ser lenda, um pouco da lenda, da crônica política, que um dia o presidente Barack Obama teria dito: olha, eu até me pareço aí muito com um brasileiro. Aparentemente eu passo por brasileiro. O presidente Barack Obama é um caso de uma pessoa de origem miscigenada, o pai africano e a mãe branca americana. Aline, discurso de Barack Obama. Heraldo, a gente vendo essa imagem, até essa ideia para a gente recolocá-la, mas recuperando essa ideia do que, fazendo alguns paralelos e algumas analogias, eu acho muito simbólico a gente falar sobre marcha, sobre pontes. Quando eu vi aquela imagem agora, linda, das pessoas deitadas sobre a ponte em Portland, me lembrei imediatamente, conectando isso com Barack Obama também, a partir dessa fala dele, desse discurso dele que a gente exibiu agora há pouco, me lembrei muito da marcha sobre a ponte de Selma, essa cidade do Alabama. É uma marcha histórica, feita lá atrás, liderada pelo Dr. King. Gosto muito de chamar ele assim. Uma marcha que simbolizava ali um passo importantíssimo, fundamental na luta pelos direitos civis, no caso, direito ao voto. E o Barack Obama refez esse caminho de Martin Luther King em 2015, no seu penúltimo ano como presidente dos Estados Unidos. Ele, Michelle Obama e uma multidão, uma imagem praticamente igual a de 50 anos atrás. Na época, foi o aniversário de 50 anos dessa marcha de Selma, era 2015. O Barack Obama fez essa marcha, fez um discurso e dizendo exatamente isso: a marcha não acabou, a marcha é longa. As pontes precisam continuar sendo feitas e refeitas. Isso que a Maju trouxe mais cedo. O sistema racista vai mudando, vai te enganando. Ele falou, não, nesse discurso ele falou em Selma, em 2015, o racismo não acabou, o racismo continua e essa marcha precisa continuar sobre essas pontes. E as pontes também unem, ligam. Então acho que essa imagem que chega de Portland também, ela tem um simbolismo muito forte, me lembrou Selma imediatamente. E não por acaso o Barack Obama participou do aniversário de 50 anos dessa marcha em 2015. Foi um marco também da gestão dele. Então eu acho que ainda que os avanços não tenham acontecido na velocidade que a gente deseja, inclusive aqui no Brasil, as marchas estão acontecendo, precisam ser renovadas e a gente precisa sempre lembrar que o sistema vai tentando se apropriar disso, vai tentando distorcer. Na cobertura aqui da Globo News eu sempre lembro isso, dessas manifestações nos Estados Unidos. É claro que os atos de vandalismo acontecem, há situações de violência, mas elas não refletem a bandeira. E muitas vezes elas acontecem, essas movimentações mais violentas acontecem por grupos infiltrados que têm exatamente a intenção de criar essa associação, essa distorção do movimento dos direitos dos negros com a violência, com o distúrbio, com a desconfiança. E isso, gente, é uma armadilha. E a imprensa, principalmente, precisa estar muito atenta a isso, porque a nossa cobertura aqui ecoa. A gente tem que mostrar, acima de tudo, sim, as situações que acontecem, a violência, condenar isso, mas valorizar, Heraldo, o joelho no chão, os abraços, porque são esses movimentos que refletem, de fato, essas bandeiras. Enquanto você faz a sua análise, nós temos imagens de prisão neste momento nos Estados Unidos, em Nova York, por isso que eu pedi para falar, para descrever as imagens que você estava fazendo a sua análise, mas nós estamos tendo prisões
possivelmente, o que tudo indica, nas proximidades do Central Park, 2 mulheres acabam de ser presas. Lilian Ribeiro. Heraldo, a partir também do que disse a Aline, do que disse a Flávia, né? A gente está falando de uma luta imagética dessas imagens e uma luta de narrativa. Então, na medida em que há vandalismo e atos de depredação, há uma tendência de que esse passe a ser o foco da cobertura e da narrativa sobre os protestos. Então, como bem disse a Aline, essa é uma armadilha. Então, é preciso que o movimento esteja muito atento a isso para não cair nessa armadilha e que a morte de George Floyd continue sendo o centro de tudo isso e o que essa morte representa. Eu acho que essa adesão da juventude branca americana, a juventude latina, tem também muito a ver com a questão da imagem. George Floyd morreu diante dos nossos olhos, diante dos olhos do mundo. Então, ele foi asfixiado por minutos por um policial branco, com outros policiais assistindo a cena e nada fazendo, e isso não há como negar, né? A imagem da morte de George Floyd é inegável, então ela prescinde de laudo da perícia, de nota oficial do Departamento de Polícia, de artifícios que poderiam ser manipulados para dizer que alguma coisa aconteceu, que não uma abordagem totalmente inadequada, fora do protocolo que levou à morte de um homem negro. Então, essa imagem faz com que a juventude, especialmente a juventude, mas a população como um todo, é claro, mas a juventude que é essa que está nas ruas nos Estados Unidos, a juventude branca, a juventude latina, ela não tem como negar. Ela viu, aconteceu e ela viu, e é por isso que as pessoas estão se manifestando. Então, eu acho que essa questão da imagem, ela é muito forte. Eu queria só levantar um ponto rapidamente sobre o que o ex-presidente americano Barack Obama falou no discurso dele, né? A expressão que ele usou de pecado original. Quando a gente fala do fim da escravidão, e tanto lá nos Estados Unidos como aqui, a gente está falando de um povo inteiro que trabalhou por séculos e foi abandonado à própria sorte, né? Sem nenhuma indenização, vai lá e se vira. Foi assim que aconteceu, e isso tem a ver com todos esses problemas que a gente vive hoje, Geraldo. Maju. A Lilian falou sobre a imagem, né, sobre a gravação. Eu lembrei uma frase que eu não sei se foi o Will Smith que falou, que os casos de racismo agora não é que acontecem mais, né, que eles estão sendo gravados, e isso é mostrado por mundo inteiro, como foi o caso do George Floyd. E lembrando ainda do discurso de Barack Obama, sempre num tom conciliador, né? Ele pede para que as polícias revejam o protocolo de abordagem às pessoas, né? Ele fala que, claro, existem bons policiais, mas que esse protocolo seja revisto. E isso se faz urgentemente necessário, não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, a revisão desse protocolo policial. Como que é a abordagem das pessoas, por que a abordagem da pessoa negra é de uma maneira e da pessoa branca é de outra. Essa semana a gente teve um vídeo que viralizou, em que o empresário, foi denunciado, acho que por violência contra a mulher, um empresário branco. O policial chegou lá para atender a denúncia, o empresário falou barbaridades para o policial, que ficou parado, ouvindo a pessoa que estava descontrolada. Não acho que o policial deveria agir descontroladamente, mas por que com a ação diante de um empresário branco falando barbaridades é uma ação controlada e diante de uma pessoa negra da favela é uma ação brutalizada? Então esse protocolo da polícia precisa urgentemente ser revisto. Minhas colegas do jornalismo, que maravilha estar aqui com vocês. Nós vamos seguir com as informações, com a análise, mas a Flávia, pois não? Heraldo, é que isso que a Maju falou é tão oportuno, essa questão do protocolo policial. E aí eu queria só acrescentar, complementar com uma informação. No início dessa semana, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa
protocolou junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos um pedido para participar de um julgamento envolvendo exatamente essa arbitrariedade nas abordagens policiais. O caso é na Argentina, mas a expectativa é de que, se esse julgamento ele for bem sucedido, sob a ótica de exigência de revisão desses protocolos, ele pode ser reivindicado também para o Brasil, onde se faz abordagem policial sob o argumento de fundada suspeita, que naturalmente atravessa, né, os corpos negros. E em São Paulo existe uma informação de que no ano de 2019 a Polícia de São Paulo fez 15 milhões e 100 mil abordagens policiais. Só 0,8% resultaram em prisão em flagrante. Então veja que a gente pode mudar sim protocolo na direção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, sobretudo do ponto de vista racial. Heraldo. Flávia, Aline, Maju, Lilian, Zileide. Que painel. E nós estamos aqui discutindo o racismo lá, o racismo cá. Nós temos algo emblemático, nós vamos ainda à análise das nossas colegas, esse painel de colegas aqui da Globo News, do Grupo Globo, enfim, as minhas colegas que farão a análise. Mas nós temos uma questão emblemática. Eu já contei para vocês a respeito de um poeta, o poeta de Franca, Carlos de Assunção. Maju conhece muito bem Zileide, Flávia, Aline, Lilian. Carlos de Assunção, 93 anos. Ele faz a ponte entre os Estados Unidos, ele diz que o sonho dele é conhecer os Estados Unidos. Ele faz a ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. Poeta negro. Nós estamos preparando um programa especial aqui na Globo News com Carlos de Assunção. E ele faz a ponte entre brancos e negros no Brasil. Vamos a um trecho de Carlos de Assunção, poeta. O negro é relegado à marginalidade. Isso é horrível. O negro é relegado à invisibilidade. Ninguém toma conhecimento do negro. Ninguém faz nada pelo negro. O negro é que vai ter que fazer por si mesmo. O racismo não faz só mal ao negro, não. O racismo prejudica todo mundo. O racismo prejudica o negro, prejudica o branco e também prejudica o país. Nós não podemos esquecer disso. O racismo, enquanto não for resolvida a questão da igualdade racial no Brasil, esse país vai patinar e não vai sair do lugar. 93 anos, Carlos de Assunção, poeta da Franca. Eu vou a vocês para falar, para a gente analisar esta questão de se furar esses bloqueios impostos pelo racismo. Nossas famílias, nós conhecemos isso e grande parte do público que nos assiste sabe dessa dificuldade que é furar bloqueios para chegar a determinadas posições no interesse de quem é negro, no interesse de quem é branco, no interesse do país. Como é que vocês veem isso? Começo pela Zileide. Primeiro, Heraldo, eu quero te fazer uma cobrança. Cadê esse programa? Poxa, como está demorando? Vamos trabalhar, Heraldo. Vamos botar esse programa no ar. Olha como é importante. Agora, depois da cobrança, tá? Sim, muito discretamente, eu queria retomar esse assunto e lembrar há pouco, a Maju falava desse empresário de Alphaville, região sofisticada de São Paulo, e a Flávia falava de um novo protocolo. Aí eu quero lembrar um caso que aconteceu aqui em Brasília. Um cidadão negro sendo agredido por 2 policiais brancos e um rapaz também negro fez essa imagem. Como é importante essa questão da imagem. Só que a imagem, o vídeo, de repente, ia para o chão, ele perdia o que estava acontecendo, e aí esse rapaz negro foi questionado por que ele não tentou ajudar esse cidadão que era agredido. E a resposta dele é muito forte, mostra, Heraldo, como é importante tentar furar esse bloqueio. Ele simplesmente respondeu: porque eu também sou negro e porque eu também fiquei com medo de ser agredido, como estava acontecendo com o outro cidadão. Como foi forte? Porque, primeiro, lembrar por que está acontecendo tudo isso nos Estados Unidos nesse momento e chegando até aqui no Brasil, enfim, chegando no mundo. Porque é a imagem.
Nós tínhamos a imagem dessa agressão desse policial branco agredindo a um cidadão, a um segurança negro. Aí nós temos essa imagem aqui desse cidadão negro sendo agredido por 2 policiais. E cadê? É essa resposta que nós estamos cobrando e essa necessidade de que esse protocolo realmente mude. Por que os policiais fizeram isso aqui no Brasil, aqui em Brasília? Porque eles acreditam na impunidade, porque eles têm certeza que nada irá acontecer com eles. Como está acontecendo nos Estados Unidos. O policial branco que matou está preso, que tem uma ficha corrida com pelo menos 17 agressões. Ele recebeu 2 advertências por escrito e uma advertência verbal. Não aconteceu absolutamente nada com ele até matar e agora preso. E os outros policiais que simplesmente acompanharam essa cena, com eles até agora não aconteceu absolutamente nada. Como a mudança desse protocolo, Flávia, é importante. Só assim conseguiremos tentar furar esse bloqueio citado pelo Heraldo Pereira. A pergunta é, como nós somos jornalistas há muito tempo, nossas famílias que enfrentamos esses bloqueios, como é que nós conseguimos furar esses bloqueios? E o complemento, como é que as empresas, como é que as instituições podem e devem fazer para contribuir para isso? Mas vocês vão responder logo depois do intervalo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para tomar um fôlego e volta já. Intervalo rápido. Não saia daí, a gente volta já já. Até já.